Poemas para a humanidade. Jesus voltará. Atos 11. Os gentios e o direito à salvação. E ouviram os apóstolos que os gentios também receberam a palavra, gerando assim entre os da circuncisão questionamentos sobre Pedro e a reunião. Entraste na casa de incircuncisos, e com eles então comestes. Mas Pedro em suas palavras lembrou da visão que teve e não se preocupou. Estava eu orando em Jope, e uma visão me sobreveio. Descendo um vaso atado sobre um grande lençol de 4 pontas, cheio de toda sorte de animais da terra que encontras. E uma voz me disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu neguei, porque nunca havia comido nada parecido e não aceitei. E pela segunda vez me disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso ao céu retornou. Eis que na mesma hora chegaram na casa 3 homens de Cesareia, e o Espírito me disse: com eles vai, não duvidando, e prontamente fui andando. Em 7 irmãos nos dirigimos, chegando à casa daquele homem, que nos contou da visão do anjo de Deus, anunciando a meu nome e que me chamasse, pois eram dos escolhidos seus. Quando o anjo anunciara que eu, Pedro, lhe diria palavras de salvação, não temeu, mas confiou, pois grandes seriam as obras, e só glorificou. E quando comecei a falar, o Espírito Santo sobre eles desceu, e lembrei-me dos ditos de Jesus, quando nos disse que todos seriam batizados com o Espírito Santo que é luz. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para resistir aos propósitos de Deus e ainda o que está por vir? E ouvindo essas coisas, todos se acalmaram, glorificando a Deus e dizendo: até aos gentios Deus deu o arrependimento, pois as portas dos céus estão abertas a todos que aceitarem o seu juramento. E os que foram dispersos por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra de Deus com temor e somente aos judeus. Mas entre eles alguns homens começaram aos gregos a pregar, e a mão do Senhor era com eles, no qual grande número creu e a Jesus se converteu. Então, quando essas coisas chegaram ao conhecimento da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia para partilhar da comunhão que ali se estabelecia. Quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou que todos permanecessem a crer, pois este era um homem cheio de fé no falar, e pelo Espírito Santo se unia em Jesus com um novo olhar. E Barnabé foi buscar Saulo, e durante 1 ano em Antioquia permaneceram, ensinando muita gente na igreja do Senhor, sendo chamados cristãos pela primeira vez, exaltaram com fervor. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e Ágabo, dando a entender pelo Espírito Santo, profetizava que grande fome no mundo haveria. Isso se sucederia no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram enviar, cada um conforme pudesse, socorro aos irmãos da Judéia, para nada lhes faltar.